E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, agora aqui no meu canal eu estou fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de São Paulo. E hoje eu tenho a honra de receber o senhor André Matarazzo. Tudo bom com o senhor? Alessandro, prazer em te ver, mas se você me chamar de senhor, eu chamarei assim também. Então tudo bem, vamos deixar aqui, eu vou chamar você de É, você. Seu André, para quem isso não aí, obrigado. conhece André Matarazzo, o que o senhor já fez ou já foi por São Paulo? Olha, Alessandro, eu nasci aqui, né? Nasci de uma família de industriais que, enfim, vieram da Europa no final do século XIX e chegaram na cidade de São Paulo em 1900, Uhum. inaugurando a primeira fábrica, que foi o Moinho Matarazzo, que é lá na rua Monsenhor Andrade. Vieram sem nada, se fizeram aqui no Brasil. Eu nasci aqui em São Paulo, trabalhei em indústria a vida toda e justamente por isso conheci muito a cidade, por causa da localização das fábricas. E depois fui secretário com o Mário Covas aqui, eu fui presidente da CESP, que era a Companhia Energética de São Paulo. Depois fui secretário de Energia, fui secretário do Estado de Cultura, aí foi quando eu fiz as fábricas de cultura, que para mim, nos 25 anos de vida pública, é o projeto mais emocionante que eu fiz em todo esse período. São as 10 fábricas de cultura aqui da cidade de São Paulo, embora eu era secretário de Estado. Depois fui ministro, fui embaixador na Itália e, quando voltei, fui subprefeito da Sé. E aí eu me encontrei, viu? Fui subprefeito da Sé, depois fui secretário de serviços, cuidava da iluminação, da limpeza pública e até do serviço funerário. Depois eu acumulei essa secretaria junto com a secretaria de subprefeituras. Então eu tocava a operação da cidade. Uhum. Foi quando eu aí tive a oportunidade de conhecer, diria, quase cada rua da nossa cidade e principalmente os problemas que afligem as pessoas, né? E depois, para me preparar sempre com o objetivo, que eu sempre quis ser prefeito, fui vereador, 4 anos, para entender como é que era o funcionamento da Câmara por dentro. Eu acho que eu me realizei muito no meu período aqui de São Paulo e por isso eu decidi que eu ia fazer política aqui. E ser prefeito de São Paulo, Alessandro, também coisas que fui aprendendo, né? Tem muito mais a ver com paixão, com dedicação, com vocação, do que com pura ambição. Pode estar Certo. certo. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor, que aqui a gente joga aberto. Ó, desculpa. Deixa eu explicar uma coisa pra você, André, porque aqui a gente joga aberto. No nosso canal a gente joga aberto. Eu costumo dizer que nós somos aqui a caixa baixa da internet, entendeu? O meu público, ele recebe de R$ 5.000 para menos. É o público de 5 para baixo, que é o que eu sempre gosto de dizer assim. Então, e nós somos aqui conservadores, nós somos de família, nós somos de direita. Então, para que o senhor entenda o terreno em que o senhor está pisando. A pergunta aqui, antes pra gente continuar esse bate-papo, é muito simples e para o senhor entender, a pergunta é mais para que a gente possa saber como vai ser o seu posicionamento daqui 2, 3 meses, quando chegar a próxima eleição. A pergunta é: o senhor está com o Bolsonaro? Olha, como você diz, eu também sou de uma família italiana, você imagina, então, sempre conservadora, né? E liberal, de centro-direita, porque sempre fui industrial. Estar com o Bolsonaro, eu conheço muito pouco o presidente Bolsonaro, tive uma vez com ele. Em várias das questões que ele tem colocado, estou sem dúvida nenhuma. E, obviamente, sempre algumas discordâncias você tem. É muito difícil para quem está na área pública, principalmente, você não tem essa coisa que você está incondicionalmente o tempo todo. Eu acho que você tem conceitos que você está junto. E como alguém que quer ser prefeito de São Paulo, tem que ter um bom relacionamento institucional com o governador do estado e com o presidente da República. Agora, isoladamente, falando, eu acho que tem coisas onde o presidente tem acertado e bem, por exemplo, essa ajuda emergencial que foi feita evitou uma tragédia muito maior no Brasil, evitou saques e outros problemas que quem conhece, não precisa ir longe, quem conhece a periferia de São Paulo sabe disso. O senhor, vendo
eu gosto de pensar que assim, o ano passado nós tínhamos um Brasil e um mundo. A pandemia nos mostrou que nós agora temos um outro mundo e um outro Brasil. Se o senhor estivesse no lugar de Bruno Covas, o senhor teria tomado as mesmas atitudes que ele tomou? E quais as atitudes que o senhor reprovaria dele? Claro que olhando a posteriori, né, olhando agora, também é mais fácil. Mas vou dizer que eu sou muito claro nas minhas coisas. Algumas sim teria ouvido os médicos, né, eu teria feito um gabinete médico aqui para me dizerem um pouco como é que são as coisas. Agora, isso tudo mostrou que o prefeito Bruno Covas ele não conhece a cidade de São Paulo, né? Ele não tem a menor ideia que São Paulo tem 1.300 favelas e tem 3 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Essas 3 milhões de pessoas moram nessas favelas, muitas vezes em 5, 6 pessoas, em 10, 12 metros quadrados. Vai fazer isolamento como? Isso não existe. Então, querer aquele isolamento de 70%. Não existe. Segundo, que o comércio e os serviços aqui de São Paulo não estão na mesma situação que o comércio e os serviços de Londres, de Roma ou da Alemanha. As empresas já vinham quebradas porque nós estamos há 4 anos com crise. Então, você simplesmente manda fechar todo mundo sem perspectiva de abrir e continua cobrando taxas e impostos como se nós estivéssemos no apogeu da economia, isso é não ter a menor sensibilidade, não ter ideia do que está acontecendo. Depois, que a cidade de São Paulo tem um contingente de pessoas que vivem da rua. Se o cara não está na rua, ele não leva o jantar para casa. E isso ele não vai fazer, ele vai fazer qualquer coisa e vai levar o jantar para casa. E ele também não sabe que quando você fala, a Covid mata. Pode ser que para o cara aqui do Jardim América, ele fique preocupadíssimo que a Covid mata. Mas quando ele vai para o Córrego do Bispo, lá na Zona Norte, vai para a beirada de Cidade Tiradentes, para a terceira divisão, ou lá para o Grajaú, lá a gripe também mata. A apendicite mata, porque o atendimento e o serviço de saúde de São Paulo, a gente sabe que é muito ruim na periferia de São Paulo. Bom, isso com relação à questão econômica, que ele agravou o desemprego e muito. Depois, no transporte, você tem uma coisa que é aritmética, falaram que não pode estar aglomerado, e você tira, como tiraram 70% da frota de ônibus da rua, como foi no começo, e depois inventa o negócio de, interdita ruas para as pessoas não saírem, e aí veio o tal do rodízio par e ímpar. Ele acha o quê? Que todas as enfermeiras e médicos e pessoas que tinham que trabalhar com emergência moram do lado do hospital. O cara que sai de Cidade Tiradentes, que acorda às 4 da manhã para pegar o ônibus, e o roteiro da empresa de ônibus não é da conveniência do passageiro, é da conveniência da própria empresa. Então ele sai às 4, chega às 8 aqui no centro. Não ter noção disso. Aí mostrou que, em vez de São Paulo ter empresas de ônibus a serviço da população, mostrou que a cidade está a serviço dessas empresas de ônibus, que, aliás, prestam um serviço com qualidade cubana e com custo alemão. Né? Então, teria feito muito diferente, porque essas coisas são aritméticas e não teria politizado essa questão da pandemia, que é meio absurdo. Foi bom o senhor ter falado sobre as nossas empresas de transporte, porque eu queria entender o seguinte, o senhor quais são os planos do senhor e se o senhor tem algum plano para se abrir esse mercado? Tipo assim, para a gente não depender unicamente dos ônibus. A gente teve uma saída agora com os Ubers, apesar de todo ano alguém tentar derrubar os Ubers, mas além do Uber, além do transporte alternativo, o senhor tem alguma coisa para o transporte alternativo? Eu acho que você vai ter, a tecnologia vai obrigar essas empresas a se transformarem e a cidade se transformar. Isso é o primeiro ponto. Você vai ver que em breve, muito rápido, virá o ônibus Uber. Então o cara tem lá um micro-ônibus, ele tem um aplicativo que convida todo mundo que está num raio de 100 metros dele a pegar uma carona para o centro, por exemplo. Como é que você vai proibir isso? Muito difícil. Então vai ter que regulamentar. Agora, o que eu acho, Alessandro, que eu conheço bem a periferia, um dos lugares que eu gosto muito e que tem uma história, dou muito como exemplo, porque é das partes mais recentes incorporadas à cidade, é a cidade de Tiradentes, que até 75 era a Fazenda Santa Etelvina, e
foram feitos 80 mil habitações de interesse social lá, e depois é que lembraram que estava a 40 quilômetros aqui do centro, e nunca regularizaram a região. Então, o que acontece? Em Cidade Tiradentes, que tem 300 mil habitantes, tem 26 licenças de funcionamento. Até a subprefeitura funciona dentro do supermercado, agora parece que estavam querendo fazer uma sede do lado, porque não acha um terreno regularizado. No Negreiros. Dentro do supermercado Negreiros. Então, hoje ela é dentro, eles estão achando um terreno para tirar de lá. Eu me lembro que fiz muita coisa lá, na Avenida dos Metalúrgicos, o Arthurzinho era o subprefeito, fizemos uma Avenida dos Metalúrgicos, o calçamento, os jardins do lado, o céu, o hospital, fizemos um centro cultural com o dinheiro dos franceses, depois a fábrica de cultura, enfim. Mas mesmo assim, o que a gente percebe é muito longe. E aí volta ao problema. 26 licenças de funcionamento. Eu te pergunto, só tem 26 comércios em Cidade Tiradentes? Não. Óbvio. Na minha rua tem 26. Tem milhares. Agora, você sabe também que são todos irregulares. E que não é porque os fiscais são bonzinhos que eles estão abertos, tá certo? Então, o que nós temos que fazer, Alessandro? A cidade é inteira assim. Você vai na Brasilândia, a mesma coisa, Jardim São Luís. A cidade não foi regularizada. Primeiro ponto, nós temos que levar os empregos para perto das pessoas. Não é querer trazer as pessoas para o centro, como é uma insistência sempre. É levar os empregos, regularizar a cidade. Com a lei do Temer de regularização fundiária, isso ficou muito mais fácil, muito mais fácil. Em um ano você faz glebas enormes de regularização. Eu tenho falado muito com o Ministério Público sobre isso. Então, a valorização do comércio de bairro, a regularização fundiária começa a levar os empregos para perto das pessoas, como nós fizemos em São Mateus. Fiz o Parque São Lourenço, lá nós implantamos o Distrito Industrial, é o máximo, você vê fábricas de um lado da avenida, modernas, silenciosas, sem poluição, do outro lado da avenida, os conjuntos habitacionais. Nós temos que trabalhar nessa direção. E o eixo do meu governo é muito isso, investimento em desenvolvimento humano, nas pessoas, e um dos pontos é você parar com essa história. Metade da população de São Paulo mora na periferia, a outra metade no centro. Só que os empregos, 10% dos empregos estão na periferia. Isso não tem cabimento. Então, você tem 90% dos empregos no centro. Então, você vê, quem mora em Cidade Tiradentes, o horário de pico dos ônibus em Tiradentes é 4 horas da manhã. Isso não tem cabimento. Das 4 às 6. Quando é que as pessoas ficam com a família? Entre ir e voltar do trabalho e trabalhar. Que também é outra coisa. Vamos fazer as escolas, não período integral, porque ainda não dá, você teria que preparar isso, mas dá para fazer formação em período integral, levá-las depois do período de aula, ou para um CEL, ou para um teatro, ou para uma biblioteca, ou para um CDC, ou um clube da cidade. Mas para isso nós temos que pegar de volta os CDCs e os clubes, que hoje metade está na mão do crime organizado, a outra metade está na mão de um apaniguado político que está alugando quadra, em vez de deixar as pessoas usarem, retomar isso e pôr à disposição da população. Todos os equipamentos de cultura, todos os equipamentos de esporte, junto com a Secretaria de Educação. Você vai me perguntar, tem dinheiro? Tem dinheiro. Era a próxima pergunta. O orçamento da prefeitura, 70 bi, vai cair para 64, 65. Te pergunto, dinheiro, eu te falo, aliás, te afirmo, dinheiro, se você definir prioridades, dá para fazer as prioridades. Agora, o que é mais importante, Alessandro? Gastar 100 milhões na fonte luminosa feita no Anhangabaú ou fazer um fundo de 100 milhões para microcrédito, para o microempreendedor se financiar nesse período todo de dificuldade e até fora da dificuldade para criar novos empregos. Gastar 100 milhões... algo mais, e agora no Parque Minhocão, que querem fazer, que é outra burrice que não vai sair, graças a Deus, ou fazer urbanização de favela, onde você bota saneamento, dá endereço para o cara, transforma a favela em bairro. Esse é o ponto, a gente tem que escolher. A minha escolha é pelas prioridades da população. Mas a gente tem um problema aqui em São Paulo, que é o seguinte, o vereador de São Paulo, em sua maioria, ele é eleito por grupos. Então você tem o vereador dos skatistas, você tem o vereador dos professores, você tem o vereador dos feirantes, você tem o vereador do pessoal que tem os campos de futebol.
vereador de quem trabalha com CDC, entendeu? Como que a gente convence, qual que é o plano do senhor para conseguir convencer esses vereadores a pautar pautas que são benéficas para o povo? Porque não só para o povo que é Uber, ou só para o povo que é táxi, ou só para o... Entendeu? Qual que é o plano do senhor? Que são benéficas para a cidade. Né? Isso. Então, eu fui secretário de subprefeituras, lidava com os vereadores todos, e fui vereador, para entender o que motiva. O vereador quer voto, ele precisa de voto. E a Câmara, Alessandro, tem uma coisa interessante. Ela tem vereadores dos grupos, mas ela é principalmente distritalizada hoje. Uhum. Tem os vereadores da Zona Sul, que é o Milton Leite, é o Jair Tato, o Arcelino Tato. Tem os da Zona Leste, que é o Alessandro, é o Senival, era o Adolfo Quintas, na minha época. Tem o Dalton Silvano, que trabalha lá, que trabalha em Cidade Tiradentes, com o Valdir, que agora é candidato aí pela região de Cidade Tiradentes, enfim. E tem os da Zona Norte. Então, é você levar e atender os vereadores no quê, Alessandro? Naquilo que eles te pedem e te mostram que é uma prioridade da região, porque isso eles te fazem e muito. Uhum. E o vereador, como ele quer o maior número de votos, ele faz o que o maior número de pessoas fica feliz. E o que maior número de pessoas fica feliz é uma prioridade da região. Eu nunca, vereador, me levou mico lá para fazer. Aliás, ao contrário, me ajudaram muito. Eu me lembro até uma vez, Alessandro, o vereador Claudinho, eu ia fazer um recapeamento, acho que era da Inajar de Souza, lá na Zona Norte. O Claudinho, contei todo feliz para ele, ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso, porque a Inajar não está inteira ruim. Eu te mostro os lugares que ela está ruim e a diferença de quilômetros você me dá e eu te digo que ruas que seria bom asfaltar. Você concorda que isso é uma ótima solução? Ao invés de asfaltar ela inteira, pegar pedaços que estivessem ruins e consertar as ruas. E depois usa o resto do asfalto para outros lugares que estão ruins. Então, eu aprendi muito com os vereadores. Claro, sempre tem uma certa disputa com eles, mas se você fizer a gestão suprapartidária, no sentido de, quando você estiver na prefeitura, não adianta você achar que o buraco é de direita ou o buraco é de esquerda. O buraco tem que ser tampado, você tem que resolver problemas, né? E eu acho que esse é o ponto que você consegue atender. Eu, nesse aspecto, quando eu estava na prefeitura, eu tinha Cracolândia, né, quando eu era subprefeito. Eu deixei a Cracolândia com 150 pessoas cadastradas. Hoje tem 2.200. Agora, eu tinha os padres e a turma da esquerda que me chamaram de tudo, nazista, fascista, higienista, um negócio horroroso. Mas eu acho que você tem que ter convicções. Né? Eu tenho, depois de tanto tempo, essa altura, tenho muita convicção do que a gente tem que fazer, do que precisa ser feito em São Paulo. A desigualdade que existe em São Paulo, ela é indecente. Não pode uma pessoa que nasceu em Cidade Tiradentes ter uma expectativa de vida de 57 anos e uma pessoa que nasceu em Moema, 40 quilômetros, ter uma expectativa de vida de 80 anos, 20 anos mais. Isso não é aceitável. Como de cada 1.000 bebês que nascem em Marcilac, Zona Sul, 25 morrem antes de 1 ano de idade. Em Pinheiros, 1 morre antes de 1 ano de idade. Por quê? Por causa da saúde, por causa dos exames das mães, por causa do saneamento básico. Essa é a grande mudança que nós temos que fazer. É inverter as prioridades. No começo o senhor falou até do parque que tem aqui em São Mateus. Para quem não está entendendo onde ele está falando, o Parque Industrial é onde fica, atrás da delegacia onde ficava a antiga Feira do Rolo. É um parque industrial enorme. Foi muito bom o senhor ter falado sobre ele, porque eu queria entender por que não existem outros desses pela Zona Leste. Para o pessoal entender o que é esse parque, é o seguinte: é uma área de mais ou menos uns 5 quarteirões, onde você tem várias empresas, certo? E nenhuma dessas empresas pode poluir, não é? É uma regra até isso. É uma das condições. O senhor que criou? Foi criado na nossa época. Por que só ali, a gente tem só ali naquele pedaço de São Mateus, por exemplo? Por que eu não tenho disso mais ali no Sapopemba? Por que eu não tenho mais para dentro da cidade de Tiradentes? E por que não abranger, para além de parques, formar outros centros até comerciais?
Aí estamos dizendo lá é um parque industrial, né? É Isso, um distrito um industrial. distrito industrial. Podemos fazer. Não, mas é o que eu quero fazer, é porque lá aquela área era regularizada, por incrível que Ah, parecesse, Parque São Lourenço. Mas hoje é fácil regularizar e tem que fazer o que você falou, distrito comercial. Você conhece Hermelino Matarazzo? conheço. Você lembra, você sabe onde eram as fábricas Matarazzo, por exemplo, lá? Ali, aquela que Então, fica próxima à estação? perto da estação, exatamente. Sei, sei. Então, aquilo lá a gente tem que ver. Hoje acho que foi vendido, ou estava numa questão qualquer, mas, por exemplo, é transformar aquilo em distrito comercial, eventualmente, em loteamentos, quer dizer, fazer o desenvolvimento econômico. Nós precisamos levar desenvolvimento econômico para a periferia de São Paulo. E eu tenho certeza que na hora que você regulariza e legaliza, tenho certeza que vão. Você acha que os bancos não querem se instalar em Cidade Tiradentes? Tem um baita mercado lá, imagina. Tem um Exatamente. espaço enorme. Na Brasilândia, 350 mil moradores. Você acha que não querem se instalar por lá? Então, o que nós precisamos é fazer isso, criar incentivo, que você pode criar, por exemplo, Uhum. reduzir um pouco impostos, não cobrar IPTU por alguns anos, até o cara, se você já não está recebendo hoje, então não é que vai fazer muita diferença. Então, eu acho que por isso que eu procurei conhecer bem a cidade, viu, Alessandro? Porque para mim são muito claros esses programas, esses problemas no dia a dia da população. A população, que é uma população nossa de empreendedores, de gente batalhadora, né? Que não entrega os pontos, porra, merece oportunidade. São Paulo, por que meu bisavô saiu da Itália, veio para cá? Porque isso aqui era a cidade da oportunidade, do emprego e da esperança. Nós tiramos três coisas das pessoas. E os nordestinos, por que vieram para cá? Pela mesma Exatamente. razão. Tudo gente batalhadora, corajosa. Outro dia eu tive com a Rubi Amara, por exemplo, aí em Cidade Tiradentes. Lá em Cidade Tiradentes. Eu fui conhecer um call center, não, um coworking que fizeram lá, de 20 pessoas, o máximo, querendo desenvolver a economia do local para que os salários girem lá, os empregos. É isso que nós temos que fazer pela cidade toda. Agora, o poder público tem um papel muito importante aí, né? Às vezes eu fico pensando se não é conveniente que não se regularize nada, porque assim essa corrupção meio endêmica que existe por aí, ela permanece. Eu sei que é feio falar isso, eu não posso generalizar, mas a gente sabe que tem, É. que tem que ter. E tem que acabar. Regularizando, acaba. Ó, hoje em dia, eu trabalho só com o YouTube. Mas até 6 meses, 8 meses atrás, eu trabalhava com sucata também, com material reciclável. Eu Uhum. sozinho era responsável por 10. Eu com uma Kombi, eu era responsável pela reciclagem de 10 toneladas mensais de mercadoria. Eu queria entender quais são os planos do senhor para esse setor de reciclagem, porque hoje a reciclagem de São Paulo, eu posso dizer por experiência própria que ela é quase toda feita por carroceiros, ferro-velhos e aparistas. Lógico, hoje em Uhum. dia a prefeitura tem um papel grande e forte na reciclagem. Eu sei porque eu já recebi mercadoria da prefeitura, mas o forte, forte mesmo, está na mão dos carroceiros. Por quê? Porque a prefeitura hoje ela não pega reciclagem nas periferias. A prefeitura só faz a área central e a área um pouco mais rica de São Paulo. A Entendeu? Eu quero. prefeitura só faz onde sai notícia de jornal. Exatamente. Aonde Esse é o fica no ponto. cartaz ali. O cara está preocupado, normalmente, estão preocupados com a próxima eleição e não com a população. É isso que tem que mudar. Reciclagem em São Paulo é 1,5% do lixo só, é muito pouco. Uhum. Eu pus no meu programa de governo, você vai ver, está escrito, é levar para 11%. Eu aprendi bem com os carroceiros isso. Os carroceiros sabem tudo desse negócio, do quanto está o preço do metal, quanto está o preço do poliestireno, do polietileno, conhece as diferenças. Bom, o que nós precisamos fazer? Mas não é ter carroceiro. O carroceiro é o cara que é para ir buscar o cliente, não puxar carroça. O que eu fiz na época? Eu tinha posto. O pessoal arrumava os clientes, eu punha o caminhão nos roteiros buscando. Nós temos que preparar novos transbordos e novas centrais de triagem. A prefeitura tem um papel importante e isso
terá um papel muito importante na colocação de novos empregos. Então, mas porque depois, gera emprego e renda. Isso que o senhor está falando, eu cheguei a receber esse material. Eu não lembro qual foi o ano em que... foi antes da gestão do Haddad. Eu saí em 2009 da prefeitura. Antes da gestão do Haddad, eu cheguei a receber esse material. Eu recebia, nessa época, eu fazia 30 toneladas só aqui no meu ferro velho. Eu tinha contrato com eu acho que era a Loga, de quem eu recebia. Pegava exatamente como o senhor disse. O caminhão pegava lá e eles traziam para mim, aqui no meu terreno. Foi na gestão... Agora, sabe, Alessandro, o que eu fazia de legal também nessa época? Eu não deixava aqueles gigolôs de carroceiro, que eram os intermediários que davam a carroça e pagavam uma miséria para os caras. Você fazia o quê? As centrais, acordos direto com a Fiesp, direto com as indústrias, tirando o intermediário do meio. Então, mas o intermediário que o senhor está falando é o dono do ferro velho, porque aí existe o carroceiro que ele pode guardar a mercadoria, que no caso seria o meu, porque eu recebia do caminhão, eu recebia 3 toneladas a cada 2 dias, entendeu? Eu recebia da Loga, mas existe também o carroceiro que ele não tem como guardar. Esse, ele obrigatoriamente ele tem que entregar para o ferro velho. Ele é um autônomo que ele vende para o... Mas tinha no centro da cidade uns caras, eles ocupavam um viaduto, aí compravam umas carroças e contratavam quase a preço de escravo. Entendi. Para ficarem recolhendo para eles as coisas, né? Não, ao contrário. Isso que nós temos que fazer na periferia é a mesma coisa, por que não recolher? O bom é que o público, o cidadão, gosta de fazer a separação do lixo em casa. Ele faz a separação. Faz com prazer, nós temos que fazer campanhas para isso. E aquela coisa que desde criança, né? Hoje a criança pensa na questão isso que o senhor está ambiental. falando, eu entendo porque eu, como já tive ferro velho também, eu entendo porque às vezes fica confuso, dá a impressão que o senhor está falando do dono de ferro velho. Não, a quem o senhor está se referindo é o cara que muitas vezes para o caminhão dele em pleno centro de madrugada e vai comprando justamente do jeito que o senhor está falando. Ele se aproveita do cara que é usuário de crack e tal, e, por exemplo, ele paga bem menos. O que eu quero entender é o seguinte, a gente precisa regular às vezes a gente fala de regular, dá a impressão que tem que meter um imposto. Não, eu quero que o cara trabalhe sem medo de que a prefeitura vá fechar ele, entendeu? Não, regularizar. Isso. Regularizar. Então, mas, Alessandro, você, por exemplo, vamos dizer que o seu ferro velho tenha 40 metros quadrados, lá o espaço, para dizer. Então, não vai precisar licença de funcionamento. Você vira um MEI, isso que eu quero fazer. Porque aí, cidade de Tiradentes não consegue regularizar, porque o terreno não é legalizado. Então, vamos separar a atividade econômica do terreno. 40 metros quadrados, você vira um MEI e você está legalizado. A prefeitura, ao contrário, vai te prestigiar justamente levando produção para você separar. Porque é a forma de nós formalizarmos a atividade econômica da periferia rapidamente. Você formal, sem medo da prefeitura te encher o saco, ou sem medo do fiscal lá tomar grana, você vai contratar mais gente. Você vai poder ter crédito para comprar ferramenta. Às vezes a gente tem a impressão, e existe esse mito de que o dono do ferro velho ele é um cara maldoso, que ele quer ferro. Não, muito pelo contrário. O carroceiro não existe sem ferro velho. Mesmo porque, por exemplo, vamos supor que eu vá vender um papelão a 30 centavos, eu vou estar pagando 25 para o carroceiro. Entende esse jogo? Claro. Mas eu entendo que existem esses que o senhor está falando. Que é o cara que invade... Mas esse é o jogo do mercado. Isso. Esses outros são exceção e tem em todo lugar. Isso. É que nem você falar, loja de carro é desonesta. Não, mas tem o cara que só vende carro roubado também. Mas é exceção. Mas a prefeitura, até hoje, ela sempre parece que se fez de desentendida no momento em que você precisa regularizar aquele ferro velho. Porque o cara quer ter um funcionário com carteira assinada, ele quer ter um funcionário com tudo certinho... E hoje em dia somos poucos que conseguem isso. Por isso que eu te digo, a turma senta na prefeitura, não tem ideia do que é a cidade. E aí não adianta você pedir aquele monte de papel para o pequeno cabeleireiro em São Mateus ou em Cidade de Tiradentes, primeiro porque ele já começa que o espaço que ele está, o próprio poder público não legalizou e, portanto, ele não consegue regularizar o estabelecimento dele. Eu fiz uma lei quando era vereador, duas bem interessantes. Uma regularizando a comida de rua.
como comida de rua, o cara não precisa ter o lugar, porque senão ele não consegue ter o lugar, não consegue regularizar e fica todo mundo, a Guarda Civil, aprendendo cachorro quente, que é ridículo. Depois, o negócio de creche, por exemplo, você tinha dificuldade enorme de instalar creche nas comunidades, nos lugares, porque o primeiro item que precisa é o imóvel regularizado, o habite-se do imóvel. Você vai achar habite-se aonde? Em São Mateus, ou na Brasilândia, ou no Grajaú. Não tem. Então, fiz uma lei que a prefeitura podia autorizar a creche desde que o imóvel estivesse em condições de segurança e condições técnicas adequadas para a creche, com a assinatura da Secretaria da Educação. Foi bom o senhor ter falado também sobre os guardas civis metropolitanos, que é uma coisa que é muito recorrente para mim, que é o seguinte: eu volto para casa todo dia de trem até Guaianazes, para de Guaianazes eu pegar o Cidade Tiradentes. E lá eu sempre paro, assim, que eu falo pro pessoal, que é o meu combo de 5, que é um salgadinho torcida e um refrigerante Dolly. Aonde eu compro com as senhorinhas que ficam vendendo ali, tanto dentro quanto fora do terminal. O meu problema é o seguinte: eu acho o cúmulo do absurdo eu ver um guarda civil metropolitano tendo que chegar na senhorinha, e ele normalmente ele anda de... Tudo bem, tem gente que pode falar que isso é prevaricação, mas eu acho que isso é tipo, sei lá, tem um senso do ridículo, eu chamo isso. Então ele anda bem devagarzinho, é o tempo da senhorinha pegar os salgadinhos dela, sair do terminal, aí ele vai e volta, aí a senhorinha volta. Por que a gente não faz duas coisas? Uma, de alguma forma regulariza essa senhorinha para que ela não tenha nem que levantar dali. E outra, por que o guarda civil metropolitano não pode trabalhar como a PM? Por que ele tem que ser o cara que vai ter... eu não consigo olhar para um guarda civil metropolitano e achar que ele tem que ser o cara que persegue senhorinha. Então, pois é, mas é porque a legislação é ruim. Essa coisa das senhorinhas, a gente tem que separar algumas coisas, né? Que, por exemplo, em ponto de ônibus, esses cafés da manhã, você sabe que tem alguns lugares, de novo, não vamos generalizar, alguns lugares é uma máfia, são 2, 3 máfias que exploram aquilo. Eles que põem lá, eu, na época, mandei aprender alguns e mandei fazer uma análise da água do café, por exemplo. Era uma nojeira, um horror. Então, tem que ter algum controle, mas nada melhor do que essa lei da comida de rua. Quando você tiver as subprefeituras funcionando, o subprefeito é que tem que tomar conta disso. Defina os lugares na estação onde fica a senhora A, o senhor B, o senhor C, porque nós não podemos brincar com a questão de emprego. Hoje o emprego está muito difícil. Exato. A geração de renda é muito difícil. Então você tem que, mais ou menos, conviver com algumas coisas não tão organizadas, mas você tem que ter algum controle, porque você está vendendo comida. Comida é uma coisa séria para quem está comprando, né? Então, é isso, tem que ajustar a legislação. Eu acho, Alessandro, muitas vezes, que para algumas gestões convém deixar as coisas assim, porque é uma forma de coletar recursos também, né? De financiar campanhas e etc, etc. Porque não é possível. É que eu falo, eu já estive na prefeitura, 5 anos, 4 anos. Dá para fazer, dá para regularizar, dá para você tirar aquela turma da Cracolândia, não ficar lá. Não é o dependente químico. O dependente químico é uma vítima, mas os traficantes não se instalarem lá. Basta você fechar os hotéis que eles usam, que não tem nem licença de funcionamento. Fecha, está usando para o tráfico. O bar que distribui droga, o que está distribuindo droga, você fecha. Então, é que eu falo, não pode ter medo de cara feia e não pode ter medo da patrulha. Você tem que estar lá para defender aquilo pelo qual você foi eleito. Tem que ter coragem para isso. Se você quiser agradar todo mundo, não vai ser prefeito, vai procurar outra profissão. Como que o senhor pretende escolher os seus subprefeitos? Subprefeitos, hoje, depois de ter ficado na prefeitura os 5 anos que fiquei, 4, 5 anos, depois de conhecer bem Câmara, conhecer a cidade, hoje eu te diria que primeiro assim, tem que ter perfil para o cargo. Primeiro tem que ser alguém que tem que saber ouvir, é a primeira coisa. Porque a prefeitura, Alessandro, é uma parceria do poder privado, do poder público com a sociedade civil. É uma parceria. Quem conhece um problema de um lugar é quem mora e quem trabalha no lugar. E o melhor fiscal da cidade é o cidadão. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Eu tenho um programa também de rádio, era líder de audiência, agora não posso fazer, na Rádio Capital, para classe C e D. Então, eu percebo nítido isso. As pessoas sabem tudo do que acontece no bairro delas e ninguém reclama quando não é coisa importante. Ninguém reclama. O cara não perde tempo se não for realmente importante. Então, tem que ser um prefeito que tenha perfil para ouvir, que conheça a máquina pública e preferencialmente da região. Preferencialmente da região, porque aí ele vai ser cobrado à noite, as pessoas vão na casa dele, enfim. Isso. E ele conhece o lugar. O senhor é do partido do Gilberto Kassab, não é verdade? Sim. Gilberto Kassab, quando foi prefeito de São Paulo, apesar de muita gente ter algumas críticas quanto a ele, eu vi um lado positivo nele, que foi o fato de que ele escolheu subprefeitos que eram eram PMs aposentados. PMs aposentados. Porque o senhor não pode seguir a mesma linha por causa que quando ele fez isso, ele meio que tirou a coisa política. Isso. E outra, ele escolheu pessoas que trabalharam direto com o povo ali. Não é uma boa saída? Exatamente isso. Não é porque é PM que é necessariamente bom, tá certo? Mas você tem que aproveitar, e muitas vezes, por exemplo, dou um exemplo de PM, o Coronel Genoni, por exemplo. Era subprefeito da Casa Verde ou da freguesia. Ele é excelente e era morador do lugar. Então, vamos dizer, aí é unir o útil ao agradável. Então, aí é um pessoal que é bem preparado, conhece a cidade, normalmente tem um temperamento corajoso, né? Não foge da briga. É um pouco esse caminho. Eu era o secretário nessa época. Então, eu achei nessa época uma boa escolha, porque o meu pensamento foi, pô, se o cara escolheu, ele já tirou de cara os futuros candidatos a vereadores, vamos dizer assim, que normalmente o subprefeito quer fazer um trampo mais ou menos, mas porque ele está pensando numa futura, em virar vereador. Esse é o ponto. O cara já começa a fazer as concessões, ou para agradar o vereador dele, ou não. Eu nunca tive subprefeito nomeado por vereador. Os anos que eu fiquei na prefeitura, 0. Eu escolhi todos junto com o prefeito. Então, era todos gente tranquila nesse aspecto. E nenhum vereador reclamava. Por quê? Porque ele atendia as demandas da população, que é o que o prefeito tem que fazer, o subprefeito tem que fazer. E subprefeito tem que ter mais poder, Alessandro. Tiraram o poder do subprefeito. Tem que ter assistência social tem que estar aí no bairro. Tem várias coisas, tem que ser localizadas no território, né? Tem que estar lá. Para a gente fechar aqui, senhor André Matarazzo, eu queria fazer uma pergunta muito importante que eu acho que eu digo essa agora baseado no que eu vejo hoje em dia o Bolsonaro fazer, que é o seguinte. Toda semana ele faz uma live, é sagrada, até quando ele estava com Covid, ou quando ele estava ainda com os pontos, ele fez essa live. Toda semana ele faz uma live e ele, fora que ele tem a SECOM, sempre dizendo o que o presidente está fazendo. Seja no que ele consegue fazer, seja no que ele não consegue fazer. O senhor se compromete, ou o senhor tem algum plano de fazer o mesmo, de trazer a população de São Paulo para quando o senhor tiver um problema ou solução? Olha, quando estava na prefeitura, é que eu falo, por que eu falo essa frase que o melhor fiscal da cidade é a população? Porque foi o ano que tinham começado o Twitter. E eu descobri que pelo Twitter era uma maravilha, eu tinha 12 milhões de habitantes fiscalizando, então todo mundo me mandava as reclamações. E o meu programa de rádio nasceu com isso. Eu pretendo continuar operando o meu Twitter, eu pessoalmente, e principalmente espero conseguir manter o meu programa de rádio. Isso eu quero fazer. Então, quero fazer. Eu acho importante que se diga. Eu acho importante que se diga, pessoal, eu consigo fazer isso, pessoal, eu não consigo fazer isso por causa disso. Manter o povo informado, tanto do que se pode, quanto do que não se pode fazer. Você falou uma coisa perfeita, porque as pessoas, eu percebi quando eu comecei o programa de rádio, no começo, todo mundo já ligava meio puto da vida, xingando. Mas depois, como viam que eu atendia, respondia, tentava resolver, passou 20 dias, começaram a ligar, olha, nem sou da região, mas como eu vi que o senhor está querendo resolver tal assunto, as pessoas começaram a ajudar muito. Entendeu? A população, porque eu sou população também, eu aceito, eu entendo que as coisas precisam, às vezes demoram, às vezes são mais complexas, são mais difíceis. Agora, não vem me enrolar. É só
Opa, pera aí, Capo, pessoal. Aí. essa prestação de contas direta, para mim, é muito bom, porque eu realmente, a minha preocupação é um dia entrar para a história como o melhor prefeito que São Paulo já teve. Para ser como esses estão aí, muito obrigado. Meu modelo, aliás, foi o do PSD, que foi quando eu tive na prefeitura, que foi a gestão Kassab, que fizemos 150 AMAs, 2 hospitais, reformamos todas as escolas, fizemos 300 escolas novas. Peraí, deu uma travadinha aqui. O senhor está conseguindo me ouvir? Tô. Recapeamos 2.500 quilômetros de rua, pavimentamos 1.500 ruas. Eu até estou marcando de ir lá para a cidade Kemmel, porque cidade, aliás, Keralux, para Keralux, que tinha um problema lá de 5 ruas que não pavimentavam por causa do negócio de contaminação. Eu quero ver se até hoje ainda não resolveram esse maldito problema das pessoas, que tem que resolver. Há uma solução com a tecnologia de hoje. André, eu queria te pedir só 5 minutos a mais aqui, que é o seguinte, a gente tem aqui os membros do canal do Negão, que é o pessoal que ajuda a manter tudo isso. Para você ver, isso aqui é feito pelo povo, é o povo que ajuda a gente manter toda a estrutura aqui em pé. Algumas perguntinhas aqui, você pode responder rapidamente aqui, então, ó. Pergunta do... Olha, tenho tempo, o que você precisar, pode ir. Ah, tranquilo então. Tem a perguntinha aqui da Flávia, ó, que já é um pouco mais pesadinha a pergunta dela, ó. Vacinação obrigatória, saúde e economia juntas? O que o senhor acha sobre isso? Eu te diria o seguinte, a vacinação obrigatória, eu acho que também estão entendendo errado o negócio de obrigatório. Você não vai obrigar, como é que você obriga alguém a tomar vacina? Vai na casa dele, pega a força? Não existe. Eu acho importante vacinação. E você pode pôr, por exemplo, a criança vai para a escola, é importante estar vacinada. Então você põe na matrícula de escola, exige vacinação. No mundo todo é assim. Você não é obrigado. Agora, você quer frequentar a escola com outras crianças, criança toca muito uma na outra. Então, ter isso, é você pôr a vacina exija o certificado de vacina, que nem é para o mundo inteiro, para ir para ir para a Europa, eles te exigem que você vacine de febre amarela. Então, eu acho que nesse sentido, obrigar aquela coisa, achar que vai pegar na marra, ou então parar, o Mourão outro dia falou uma coisa que eu achei engraçada, você vai parar o cara na rua e falar, daqui a certidão de vacina, o cara não tem, então está preso. Isso não existe. Mas eu acho que a saúde é um valor inestimável das pessoas, a gente tem que cuidar. E a economia tem que andar, são coisas que andam separado, você tem que prestar atenção nas duas coisas. O que você não pode é copiar realidades que não são a nossa. Você olhar São Paulo como Londres, você vai quebrar a cara, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então você tem que dosar as coisas de acordo. Eu já até acho errado ter tratado municípios diferentes de forma igual. Cada um tem sua realidade. Cada subprefeitura de São Paulo é diferente da outra. Vocês sabem disso melhor que eu. Exatamente. Você não pode tratar, não é? Vai tratar a Capela do Socorro igual o Morumbi? São coisas diferentes, realidades diferentes. Então eu entendo assim. O Gabriel Henrique colocou aqui, ó. Caro candidato, gostaria de saber qual a sua visão atual dos transportes da cidade de São Paulo, no que você acha que está bom e o que tem que ser melhorado. Eu acho que tem que ser muito melhorado. Primeira coisa, eu acho que as pessoas teriam que se deslocar bem menos. E aí a forma é a gente levar os empregos para a periferia da cidade. Mas tem que dar um aperto nessas empresas de ônibus, sem dúvida nenhuma. O ponto de ônibus, a rota do ônibus, tem que ser de acordo com a conveniência da população, muito mais do que do empresário. Isso, sem dúvida. Eu acho que aí tem. O ônibus é bastante caro para a gente fazer isso. Isso é um dos pontos. Acho que outros pontos, você quer ver uma outra coisa? Sabe que 20% dos trajetos da cidade são feitos a pé. Agora, olha as calçadas da cidade. Aí vem a história, a calçada é do dono do imóvel. Isso é uma besteira enorme. Calçada é a via pública do pedestre. O poder público é que tem que mantê-las em ordem. Porque que nem mantém ciclovia, que nem mantém a rua. Por que para o pedestre não mantém? Então, melhorar calçadas, melhorar a iluminação, o transporte público, apertar as empresas, melhorar a qualidade do asfalto, que é abaixo da crítica, isso atrapalha o trânsito muito.
modernizar o sistema de semáforos. Eu acho que isso é uma coisa urgente a se fazer. O Renato Almeida pergunta aqui, ó. Qual foi o posicionamento dele no fechamento dos comércios e se faria igual ou algo mais corajoso para não perdermos empregos e empresas? Eu faria o mais corajoso. Eu aí sim, mesmo que fosse agora tivesse acontecendo isso, eu até faria o fechamento, diferenciaria, porque, por exemplo, por que supermercado fica aberto e armazém não? Né? Isso, enfim, daria uma analisada especificamente algumas coisas. Ao invés de tirar ônibus da rua, eu teria colocado mais ônibus na rua e tirado taxas e IPTU dos comerciantes, dos prestadores de serviço, dos profissionais liberais. Porque não é justo eu, poder público, mando você fechar, mas o meu eu quero continuar recebendo. Isso não existe. Então, isso... Não, o governo federal deu prazo para a dívida do município com o governo federal, foi postergada há 5 meses, não está pagando. Então, fica entesourando dinheiro na prefeitura para gastar com a fonte luminosa do Anhangabaú. Tenha paciência. Uma coisa que me pegou muito... Bem diferente. Uma coisa que me pegou muito nisso, foi bom o senhor ter falado sobre isso, foi o seguinte. Eu lembro que no começo, bem no comecinho, quando começou aquela ordem de fechar os comércios e tal, eu fui num Extra, supermercados, até o da cidade Tiradentes, e a moça do caixa, ela tinha um acrílico em volta dela assim, aonde você passava por aqui o que você comprou, e ela passava tal no negócio, pegava do outro lado. Se você cuspisse nela, você não acertaria, porque tinha um acrílico que defendia ela. E a minha pergunta foi o seguinte, cara, essa ideia é genial. Tem um acrílico que divide, ela não precisaria estar usando máscara. Ela estava usando porque era protocolo e tal, mas se você pensasse bem, ela não precisaria estar usando máscara. Essa ideia poderia ter sido usada para inúmeros comércios. E principalmente, Alessandro, dentro do que você está falando, é isso. Tinha um protocolo, então de cara tem que fechar, fecha. Mas você vai passando os dias, você vai justamente fazendo protocolos de acordo até com o funcionamento de determinadas coisas. Isso. Por exemplo, um cabeleireiro. Puxa, o cabeleireiro só você faz com hora marcada, só vai a pessoa lá. Não tem tanto... você vê, tanto é que estão abertos agora. Estava tudo fechado quando tinha 10 mil pessoas com Covid no Brasil, fecha tudo. Quando tem 4 milhões, abre tudo. Então, você vê, podiam ter... É o que eu falo, tem que ir regulando. Cada lugar é uma realidade. E mesmo, eu acho, por exemplo, no meu caso... eu teria subprefeitos identificados com os locais, cada subprefeitura deveria muito analisar o tipo de comércio que tem no bairro, qual a urgência, a necessidade para definir o que fazer. E a última pergunta aqui da vó Tânia, essa aqui é boa, hein? Pergunta se ele apoia o presidente. Tá vendo? Como eu falei, naquilo que eu estiver de acordo, apoio. Tem coisas que ele fala, às vezes, que eu não apoio. Aliás, que ele nem devia falar, porque ele cria problema para ele mesmo. Mas eu vou sempre apoiar aquilo que for bom para o nosso país. A economia, é o que eu falo, está nos salvando nesse momento. O presidente ele toma decisões difíceis. Na questão ambiental, eu colocaria algum reparo. Mas estão exagerando do outro lado também. Você olha a televisão, começa a morrer um canguru na Austrália, o presidente, culpa dele. Então, não está um pouco forçando a barra. Mas, vamos dizer, no geral, eu acho, na questão econômica, que é o que nós temos que pensar nesse momento, acho que está... Ontem nomeou o ministro da Saúde, que, a meu ver, me parece um cara bom, porque é um cara discreto, fala pouco e trabalha. Exatamente. E parece que todos os secretários dos estados estão gostando dele. Eu me informei e me falaram bem. Então, eu acho, eu sempre falo, eu nunca vou ser assim, mesmo quando eu fui ministro do Fernando Henrique, eu tinha críticas a ele, né? Eu acho que eu tenho opinião própria, mas a gente tem que torcer pró-país, para o nosso país. Não tem a menor dúvida, porque, olha, nós estamos passando um período muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de o senhor ter dado essa entrevista para a gente aqui e já deixar aqui o convite até quando chegar as eleições, se o senhor quiser
pode vir de novo aqui pra gente conversar, entendeu? E gostei, tenho que admitir que gostei do fato de que o senhor conhece São Paulo, entendeu? O senhor citou com propriedade alguns lugares de São Paulo que normalmente as pessoas só teriam jogado o nome em cima. Não, eu adoro São Paulo, adoro minha cidade. Vou te dizer, acho quase um desaforo ter gente que nunca morou em São Paulo e quer ser prefeito da cidade. É mais ou menos como eu querer ser prefeito de Londres, de Roma, sei lá, isso não existe. Mas eu queria mandar um abraço especial em Cidade Tiradentes para o pessoal do Centro Cultural lá, mas aquele Centro Cultural específico da antiga sede da Fazenda Santa Etelvina, lá pertinho do terminal 65. Rodoviário. Que aquilo aquela eu tive lá logo antes da pandemia, ficou o máximo aquilo, tá? Fazer um trabalho muito bacana. O centro que o senhor está falando é o do Terminal Velho, não é? Do Terminal Velho. Do Terminal Velho, isso, o Centro Cultural do Terminal Velho. Almocei naquela rua que sobe do lado direito, eu não me lembro agora o nome do restaurante, mas muito bom. Pode convidar sempre, Alessandro, gostei demais. Muito obrigado. Pode, próxima vez, fazer de abrir para perguntas para todo mundo. Tá bom? Isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Boa sorte para o senhor aí. Abraço. Para todos nós. Abração. É isso aí, gente. Mais uma rodada de entrevistas. Vai pensando, hein, neguinha? Segunda, hein? Semana que vem tem mais. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Amanhã sai a entrevista inteira na íntegra às 10 horas. Cadê?